Bom dia, pessoal. A gente está começando nossa última aula da semana, né? Pelo menos aula aqui de live, que a gente só tem as nossas atividades para terminar de ser cumpridas essa semana. Estamos gravando a nossa aula para nossa segurança, a gente repete sempre isso, até para lembrar, se você tiver algum probleminha com a sua internet, eu sei que você precisa sair, voltar depois de novo e você perde alguma coisa, essa aula é gravada, depois eu mando o link para vocês estarem assistindo de novo, sem problema nenhum. Ontem mesmo eu enviei o link da aula de segunda-feira. Hoje a gente vai estar explicando matéria, nós vamos estar vendo uma matéria nova para vocês. Assim, algumas informações novas, mas nós vamos usar alguns conceitos que nós aprendemos anteriormente. Então, por exemplo, equação agora vai ser o carro-chefe da unidade que a gente vai aprender agora. Porque tudo que a gente for trabalhar agora, muita coisa vira uma equação para ser resolvida. Por isso que foi uma matéria que a gente trabalhou, que eu fiz slides, que eu fiz outras matérias para vocês, então vocês podem voltar, tentar ver de novo, para a gente não ficar perdido. Pega uma revisão e, vamos lá, porque a matéria agora é importante. Para começar a nossa matéria, antes de compartilhar a apostila de vocês, eu vou mostrar para vocês, assim, aonde eu uso a matéria que a professora vai ensinar agora. Nós vamos aprender a matéria chamada razão e proporção. Razão, ela vem de uma fração, e ele já tinha até colocado ali no bate-papo, porque no mínimo ele já olhou a matéria com antecedência. Então, quando eu falo de razão, ela é uma divisão de duas dimensões, de duas grandezas. Seja ela uma grandeza qualquer. Por exemplo, uma razão que eu poderia fazer, vou pegar o Iali aqui, que está falando da engenharia aqui. Eu quero saber qual é a razão do peso do Iali com o peso da professora Marilza. Aí eu ia perguntar, Iali, você pesa quanto? Aí o Iali ia falar, professora, eu estou pesando 60 quilos. Vamos botar um número redondinho. Aí eu falo, Iali, eu estou pesando 70. Vamos ver aí qual é a razão do peso do Iali com a professora Marilza? Eu iria colocar assim, 60 sobre 70, ou 60 dividido por 70. Mas não dá uma divisão exata, professor. Vai dar um número decimal. Beleza. O número decimal é a razão entre o peso do Iali com o peso da professora Marilza. Que eu poderia simplesmente fazer o quê? 60 sobre 70 e simplificar. Isso aí, a Iali já até escreveu lá. 60 sobre 70. Aí é só simplificar. Corta o zero do 60, o zero do 70, você vai ter o quê? 6 por 7. O que é isso, professor? É a razão do peso entre eu e o Iali. Quer dizer o quê? Que a cada 6 quilos que o Iali tem, eu tenho 7 quilos. Quer dizer que eu tenho 1 quilo a mais a cada 6 quilos de Iali. Né? O Iali tem 6 quilos, a Marilza tem 7. Quando ele passa a ter 12, eu passo a ter 14. Por quê? Porque ele tem 6, o dele vai crescendo de 6 em 6, e o meu, eu vou crescendo de 7 em 7. A diferença é isso daí, ok? Alguma dúvida aqui? Arthur Rodrigues, tem que assistir minha aula hoje? Arthur entrou na aula errada, hein, Arthur? Hoje é aula com o 7º ano. Mas pode ficar, Arthur, é bom que você vai relembrar razão e proporção, não tem problema, tá? Você não é nem um intruso aqui, não. É meu aluno também, pode ser bem-vindo ao nosso grupo. Mas vamos lá. Então, quando o Iali já colocou bem lá essa coisinha da fração. Agora, olha o cuidado. Eu falei que eu queria a razão entre o peso do Iali com o meu peso. Então, deu 6 sobre 7. Mas a razão, ela aparece de acordo com a pergunta. Por quê? Iali veio primeiro, professora Marilza veio depois, por isso que é 6 sobre 7. O peso do Iali veio primeiro que o meu. Se eu trocar a pergunta, por exemplo, eu quero saber a razão entre o peso da professora Marilza em relação a Iali. Não seria mais 6 sobre 7. Seria o quê? O meu peso primeiro, 70 sobre 60. Iria inverter, o resultado não dá o mesmo. Por que não dá o mesmo? Porque 6 dividido por 7 vai dar 0, alguma coisa. 7, porque 70 sobre 60 eu tenho que simplificar, vai dar 7 sobre 6. Como é que eu posso dizer que
Comer 6 pedaços de um bolo que foi dividido em 7 é a mesma coisa de comer 7 pedaços de um bolo dividido em 6. Não. Por quê? Porque 7 dividido por 6 vai dar 1, alguma coisa. Isso, e a já fez até conta. 1,166. Tá vendo? Diferente se eu pegar 6 e dividir por 7, que vai dar 0, alguma coisa. Então, para montar uma razão, eu tenho que ler o enunciado. Por quê? O numerador vai ser o primeiro que aparecer. Se ele estiver falando de bola vermelha, vai aparecer a quantidade de bola vermelha primeiro. Tudo bem? Já deu para a gente entender o que é razão. Daqui a pouco nós vamos na apostila. E proporção, professor? Primeiro eu estou trazendo exemplos do dia a dia de vocês. E proporção? O que é proporção? Apesar que hoje a gente vai ficar só com a matéria de razão. Mas eu vou falar para vocês ficarem com aquela curiosidade do que é proporção. Proporção eu amo trazer para dentro da cozinha da gente. Vamos pensar que nós vamos fazer um bolo, tá? A Esther vai fazer um bolo para 20 pessoas. Aí ela descobriu que para fazer esse bolo para 20 pessoas, uma receita é suficiente. Então, ela usa lá 3 copos de trigo, ela usa 1 de manteiga, 1 de pão royal, ela usa 3 ovos, ela usa 2 de leite para fazer um tabuleiro correspondente a 20 pessoas. Beleza. Mas o Yarley quer fazer o mesmo bolo da Esther, porém, o Yarley vai estar mais gente na casa dele, não vai ter 20 pessoas, vai ter 30. Então, o Yarley está tendo o quê? A quantidade da Esther mais a metade dessa quantidade, 20 mais 10, 30. O Yarley não pode fazer o mesmo bolo que a Esther, ele tem que fazer um bolo maior. Mas o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer a receita, fazendo o quê? Uma receita inteira, mais a metade. Por quê? Porque ele vai precisar de uma receita para 20 pessoas, mais a metade. Por isso que as receitas vêm assim, rendimento, tantas porções. Se eu quero dobrar as porções, eu tenho que dobrar a receita. Se eu quero fazer só a metade, eu tenho que cair pela metade. Aí vem o problema. Isso, proporção. E Ali já leu a matéria. Parabéns, Ali. Proporção é uma igualdade entre duas razões. A razão daqui igual a razão de cá. Beleza, é isso aí. E outra coisa, Ali, que é interessante, lá no bolo. Eu tenho a minha receita, eu preciso dobrar a minha receita. O Yarley dobrou o trigo, dobrou o leite, dobrou ovos e esqueceu de dobrar o pão royal. Era uma colher de pão royal para uma receita. Ele tinha que dobrar para 2. Não dobrou. O que vai acontecer com o bolo do Yarley? Não vai crescer, né, Esther? O bolo vai ficar solado. Por quê? Porque ele não fez a proporção certa. Porque o que é essa proporção? A quantidade que eu aumento de um lado tem que aumentar todo mundo na mesma proporção. Se eu dobrei o primeiro item, eu tenho que dobrar todos, porque senão o bolo desanda. Aí eu venho, o que é proporção? Proporção são a razão de duas grandezas que aumentam na mesma proporção. Lembra de fração equivalente? Eu aumento o numerador, eu sou obrigada a aumentar o denominador. Se eu aumentei o numerador em 2, se eu multipliquei o numerador em 2, denominador também tem que multiplicar em 2. Por quê? Se eu pegar o numerador, aumentar em 2, o denominador eu aumentar em 3, opa, desandou tudo. Desequilibrou, não teve uma proporção. Viu como a gente já fez assim um resumão da nossa matéria? Trazendo para o nosso dia a dia. Por quê? Porque a gente tem que entender que matemática, ela está dentro da casa da gente. Eu trouxe a proporção para a cozinha, porque lá a gente usa demais, demais. Não é difícil, é uma matéria fácil. Você sabe por que ela é fácil, Paula? Porque ela está no nosso convívio, ela está na nossa mão, ela vive com a gente, tá? Então, proporção ela tem muito a ver com isso. Eu cresci, aqui cresceu também. Não pode, aqui diminuiu, aqui tem que diminuir também. Porque eu estou trabalhando com grandezas diretamente proporcionais. Porque se de um lado crescer, de outro lado diminuir, mas aqui cresceu tudo e aqui diminuiu tudo, aqui cresceu no dobro, aqui diminuiu pela metade, não deixa de ser uma proporção, só que é inversamente. Enquanto um multiplica por 2, o outro
divide por 2, não deixa de ser uma proporção. Porém, a gente chama de inversamente proporcional. Que a gente vai devagarzinho entender tudo isso. Hoje, nós vamos ficar muito ligado em razão. Aí agora eu vou fazer uma brincadeira com vocês antes da apostila. Lá dentro de razão, nós temos as chamadas razões especiais. Que razões são especiais? Opa, agora eu vou falar de geografia. Nossa, mas geografia? É, porque razão está na matéria de geografia. Como assim, professora? Vocês aprenderam uma matéria que foi com o professor Rubens, acho que esse ano. Eu acho que o ano passado o tio Peterson também falou. Densidade demográfica. Densidade demográfica. Vocês têm lá uma quantidade de pessoas e nós temos a área, por exemplo, eu tenho uma sala. A minha sala tem tantos metros quadrados. Tantas pessoas cabem na minha sala. Para eu saber quantas pessoas vai ocupar cada metro quadrado, eu não tenho que dividir número de habitantes dividindo pela área. Eu vou ter o quê? A densidade demográfica. Mas é uma razão. Por quê? Porque eu estou dividindo duas grandezas. Isso e a aceleração tem a ver com a professora de Vívia, tia Vívia vai falar isso para vocês, se já não falou. Aceleração, o carro, velocidade, tempo. Professora, isso aí é razão? Sim, porque eu vou dividir duas grandezas. Eu vou dividir velocidade com tempo. Eu vou dividir quilômetro por tempo. Tantos quilômetros eu gasto quanto tempo? A tia vive. Então, razão, tá lá na matéria de ciências, razão, tá na matéria de geografia, tá vendo? São matérias interligadas com matemática que a gente usa o quê? Razão e proporção. Esses dias a tia Vivi mandou um recadinho para a tia Marilza. Tia Marilza, eu vou ter que ensinar uma escala para os meninos. Eles vão dar conta? A escala trabalha com razão. Eu falei, tia Vivi, eu não trabalhei em razão, mas eles sabem equação. Então, você vai ensinar eles a multiplicar no cruz credo, porque aí eles vão ver que aquilo ali vai transformar em uma equação. E equação eles sabem fazer, porque eu já ensinei. A razão vai ser essa transformação. Por quê? Porque dentro da razão a gente vai trabalhar o quê? O que o Iali falou. Duas razões iguais é o que a gente vai trabalhar com proporção. E a gente vai entrar daqui a pouco. Nossa, professora, você em 20 minutos, você fez a gente entender a matéria praticamente inteira. E outra, provou por A mais B como é importante aprender razão e proporção. Porque não é só na matemática que eu vou usar. Eu vou usar na geografia, já usaram. Eu vou usar em ciência, outra em geografia, outra escala. Quando vocês estão lá com o tio Rubens analisando o mapa. Todo mapa, ele vem na nossa apostila. O mapa, ele vem na dimensão verdadeira? Claro que não. O Brasil, ele é muito grande. Como é que vai caber dentro da apostila? Ele faz o quê? É como se a gente trabalhasse com maquete. Uma maquete. Eu tenho lá o mapa do Brasil pequenininho, em centímetros para caber na minha apostila. Mas a gente sabe que o Brasil, de uma cidade para outra, de um estado para o outro, é em quilômetro. Aí lá no mapa que está na minha apostila, ele vem uma escala embaixo. E ele fala, 1 centímetro equivale a 1000 quilômetros. Nossa, como assim? Quer dizer que 1 centímetro do mapa, se eu colocar a régua do Espírito Santo até Bahia, se você medir lá do Espírito Santo até Bahia, opa, deu 5 centímetros. Você vai multiplicar esses 5 vezes o 1000, para saber quantos quilômetros tem do Espírito Santo até Bahia. Ok, gente? É mais ou menos isso, né, Ana Vitória? Então, eu estou trazendo uns exemplos para vocês verem que a nossa apostila trabalha com razão lá em geografia o tempo inteiro. Quando a gente está analisando o mapa, tem a escala. A escala é uma razão especial que eu tenho que trabalhar lá. Eu quero fazer uma maquete. Vamos lá, o engenheiro que o Yarley falou. Nós temos um engenheiro. Ele precisa fazer um prédio. Mas ele vai ter que apresentar o projeto dele para alguém. Ele vai fazer o prédio grandão e apresentar? Claro que não. Ele faz uma maquete. Como é que é a maquete dele? A maquete é algo menor que vai virar um prédio grande. Então, a maquete dele vai estar em quê? Centímetro. Mas ele vai lá e vai dizer, olha, gente, cada centímetro da minha maquete equivale a 50 metros.
Então, o que a pessoa vai fazer? Ah, eu quero saber a altura do prédio ali está em 30 centímetros, a maquete. 30 centímetros. Você tem que transformar. Isso aí, Esté. 30 centímetros. Opa! Se ele falou que cada centímetro é 50 metros, eu preciso fazer o quê? Eu preciso primeiro descobrir o quê? Multiplicar. Eu vou multiplicar essa medida, mas eu preciso fazer uma transformação. Nós vamos entender tudo devagarzinho agora, depois dessa conversa aqui. Hoje nós vamos ficar com um pedaço, mas eu já abri a curiosidade de vocês. Faça que nem o Yali já abriu a apostila dele, já leu o conteúdo e já sabia algumas coisas, porque ele já leu o conteúdo antes. Ok, gente? Então vamos lá. Hoje eu demorei para compartilhar a apostila, porque eu precisava trazer vocês para a minha aula de hoje. Tá? É uma matéria legal. Eu estou me imaginando na sala de aula. Eu ia estar fazendo isso tudo com vocês, lá, em pezinha lá na frente, falando para vocês. Tá vendo? Porque você leu aquilo que a professora ia começar hoje, né, Yara? É isso aí. Então, eu já falei o que é razão, já falei o que é proporção para vocês. Olha aqui, eu tenho uma casinha aqui. Essa casa é uma maquete. O homem está segurando com a mão. As medidas aqui estão o quê? Em centímetros. Mas essa casa, quando ela for construída, ela vai estar o quê? Em metros. Isso aqui é o que a gente chama o quê? De uma escala. É uma escala onde vai acontecer o quê? Eu tenho do menor para o maior. Detalhe, presta atenção agora. Quando eu tenho uma maquete e ele quer saber a medida original, a medida verdadeira, é uma multiplicação que eu preciso fazer. Eu pego a medida menor e vou multiplicar por quanto ela vale, ok? Ah, eu estou fazendo de 10 centímetros, mas está me dizendo que cada centímetro é 100 metros. Então, eu vou pegar o quê? 5 centímetros multiplicar por 100 vai dar 500 metros no original. Tudo bem, gente? Tranquilo até aí? Professor, e se fosse o contrário? Ele me desse a casa grande e falasse que eu tivesse que desenhar a maquete em centímetros. A casa está em metro, eu preciso transformar em centímetro. Eu vou pegar as medidas da casa original, a medida real, e preciso transformar na maquete. Ele vai te dizer cada metro quantos centímetros são. Você, em vez de multiplicar, você vai dividir. Operação inversa, ó. Do menor para o maior, multiplica. Do maior para o menor, nós vamos dividir as grandezas para descobrir o que ele está querendo. Essa informação que eu disse vai usar muito, vocês vão muito usar isso. Então, vamos lá, começar agora a atividade. Vamos brincar com algumas atividades aqui. Alguém para ler para a gente aqui, essa parte razão? Vai ser na escola de Pedro. Pode ler, Esther. Aí eu vou subir e a gente vai estar respondendo. Vamos olhar tudo bonitinho, aqui a gente tem 5 amigos, nós temos números de chutes a gol e os gols que ele marcou. Vamos ler? Pode ler para mim, Esther. Bom dia, professora. Bom dia, meu amor. Razão. Na escola onde Pedro estuda, diversas modalidades esportivas são praticadas diariamente. Entre elas, o futebol de salão. Um dos treinos é de chute a gol. Veja como foi o desempenho de 5 alunos no último treino. Aluno: João, número de chutes ao gol, 5, número de gols marcados, 3. Pedro, chutes ao gol 10, gols marcados 7. Maicon, 8 e 6. Wilson, 10 e 5. E Bruno, 9 e 3. Para comparar o número de gols marcados por João com o total de chutes dados por ele mesmo, podemos usar a fração 3/5, que indica que ele converteu em gol 3 dos 5 chutes. Aí, Esther, dá uma paradinha aqui para o professor. Olha aqui o cuidado que eu tenho que ter com a razão. Presta atenção. Ele já deu aqui para vocês 3 por 5. Mas olha o cuidado. Professor, por que não é 5 por 3? Porque olha a frase aqui. Comparando o número de gols marcados pelo total de chutes. Então, é o marcado 3 pelo chute 5. Se ele falasse assim, comparar o número de chutes do Pedro para o gol marcado de Pedro, aí seria 10 sobre 7. Porque ele queria o chute primeiro e depois o gol. Gente, tudo que ele parece primeiro é o numerador. O que aparece em segundo é o denominador.
Por isso que aqui não é 5/3, é 3/5. Porque olha a frase, gols marcados é o que está embaixo, sobre os chutes a gol, que está em cima. Então, cuidado, que o aluno ele erra muito a razão, porque ele não lê a pergunta. E a pergunta vai trocar totalmente a minha resposta. Aí ele disse que a fração do João é 3/5. Quer dizer que ele converteu 3 gols a cada 5 que ele chutou. Chutou 5, mas ele só fez 3. Então, a razão é o quê? 3/5. 3 gols marcados para 5 chutes que ele deu. Eu posso escrever em forma de fração, eu posso escrever assim, escrito mesmo, falando. Então, eu tenho várias maneiras de expressar isso. Aí, na minha letrinha E, ele fala, na minha letrinha A, perdão, olha o que ele fala. Qual a fração que indica? Olha bem, gente, o número de gols marcados por Pedro em relação aos chutes dele. Não é 10/7. Ele quer o gol que ele fez 7 gols sobre 10 que ele marcou. Então, a fração é 7/10. Aí eu vou parar aqui um pouquinho. Tá, por que ficou 7/10? Porque eu não tenho como simplificar o 7/10. Por quê, gente? Razão é uma fração irredutível. Escuta o que eu estou dizendo. Razão é uma fração irredutível. Tem que simplificar. Se você não simplificar, você não vai ter razão do jeito que você precisa. Vocês vão ver agora aqui na letrinha B, ok? Porque na letrinha B, olha o que aconteceu aqui. De Maicon, 3/4. Por que ele chegou a 3/4 se aqui ele tinha 6/8? Professor, ele fez 6 gols de 8, porque ele simplificou. Ele marcou 6 gols de 8 que ele chutou. Ah, isso aí, eu tenho que simplificar. Simplificou por quanto? Ele viu que o 6 e o 8 divide por 2. Então, ele fez 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Então, qual é a razão? 3/4. Razão é uma fração simplificada, irredutível. Eu tenho que reduzir no máximo que eu consigo. Tudo bem, gente? Tem dificuldade em razão? Não tem dificuldade em razão. Razão é uma fração. Montei a fração, aí eu tenho que fazer o quê? Simplificar. Se eu esquecer de simplificar, vai estar meio certo. Porque se eu der uma questão de marca X, você não vai descobrir a resposta. E a resposta vai estar simplificada. Olha o Wilson. Por que deu meio? Porque a cada 5 gols que ele fez, ele tinha chutado 10 e ele marcou 5. Então, era 5/10. Ele descobriu que o 5 e o 10 divide por 5. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Professor, onde está o número que ele dividiu? Na cabecinha dele. Ele descobriu que ele podia dividir por tal número, aí ele dividiu e colocou o resultado lá. Se você quiser colocar aqui, coloca aqui, dividido por 5, dividido por 5, vai dar 1/2. O Bruno, por que deu 1/3? Porque era 3 gols de 9 chutes. Ele simplificou por quem? Por 3. Então, eu tenho que lembrar que eu estou trabalhando com uma fração que é irredutível. É o que a gente faz. Desligou, gente, a minha câmera? Vocês não estão me vendo, não? Ah, tinha parado? Eu tinha sumido de vocês? Mas vocês estão vendo a apostila? Para agora, o importante é ver a apostila. Acho que foi só a sua, Yarley, que deve ter dado um probleminha, porque aqui está tranquilo, tá bom? Então, vamos continuar aqui? Yarley queria me ver, gente. Ele ficou triste que eu sumi. Mas eu tô aqui, tá, Yarley? Continuando aqui, vamos lá. É só para a gente distrair um pouquinho, né? Então, vamos lá, Yarley. Só porque você está aí falando, lê para mim aqui, Yarley. Você está me escutando agora? Então, vamos lá, Yarley. Lê aqui. A Escola de Pedro, pode ler para mim. A Escola de Pedro tem 30 professores e 480 alunos. Todos os professores e alunos vão participar de um passeio. Cada professor ficará responsável pela mesma quantidade de alunos. Para determinar a quantidade de alunos para cada professor, basta dividir 480 por 30, que resultará em 16.
Assim, temos 16 alunos para cada professor. E o que indica a fração é 30 sobre 480, que é o número de professores dividido pelo número de alunos. Uma pergunta. Simplificando a fração 30 sobre 480, obtemos 1 sobre 16 alunos. Essa fração indica que temos um professor para cada 16 alunos. Nos exemplos anteriores, usamos o quociente de um número por outro para fazer comparações. Chamamos o quociente de dois números de razão entre esses números. Isso. Aí daqui a pouquinho você vai terminar de ler para mim. Só para um pouquinho. Vocês viram aqui? Quando ele faz aqui, ó, 30, 480. Gente, a melhor maneira de simplificar, primeiro é cortar esses dois zeros, ó. Elimina o zero do numerador, elimina o zero do denominador. Tirei o zero. Aí eu vou simplificar 3 e 48, que 3 divide por 3 e o 48 também divide por 3. 3 dividido por 3, 1. 48 dividido por 3, 16. Comprova a brincadeira aqui, ó. A cada um professor, ele vai ter 16 alunos. Qual é a razão entre eles? 1 sobre 16. Porque ele queria saber o quê? Quantos professores precisaria ter quantos alunos cada professor teria? Então, ele pega o número de professor aqui, ó, sobre o número de alunos, simplifica, e ele descobre que a cada um professor teremos 16 alunos. Aí volta a dizer, simplificou para você descobrir a razão. Aí vem, razão de dois números, sendo ele A e B, A vai ser quem? Numerador, B, denominador, porque o A vem primeiro. Só que o denominador nunca pode ser zero, por isso que ele põe. Tem que ser diferente de zero. Ok, gente? É dado em forma de quê? De uma fração. Então, toda razão é uma divisão, por isso que eu falo é um quociente. Quociente é essa divisão, que vai ser escrita em forma de fração. Tudo bem até aqui? Então, agora nós vamos trabalhar um pouquinho para a gente fazer essa página 4. Depois vamos fazer as 5 sozinhos. Vamos lá? Até que está tudo tranquilinho, vai dar tempo de a gente fazer essa aqui. Então, deixa eu fazendo com vocês, para vocês acompanharem. Porque a nossa aula passa muito rápido. Daqui a pouquinho está acabando. Em uma prova de vestibular, tem 90 questões. O que é 90 questões? É 100%. Total de questões é 90. O Marcos acertou 60%. Quer dizer o quê? Ele fez 60 de 100. Certo? De 100%, ele determinou 60%. Como é que eu faço? A gente já aprendeu que porcentagem você pode transformar aqui em decimal. Já que é 60 sobre 100, é a mesma coisa que 0,60 ou 0,6. Você pega 0,6 e multiplica por 90. Você vai descobrir que ele acertou o quê? 54 questões. Beleza. Se ele acertou 54, eu também sei quanto que ele errou. Vai errar 36, né? Porque 54 mais 36 dá 90. Então, eu sei quanto que ele acertou e sei quanto que ele errou. Porque se o exercício quiser saber quanto que errou, eu saberia responder. Mas vamos lá. Ele, olha aqui. Ele quer a razão. Olha quem aparece primeiro. Número de questões que ele acertou. Ele acertou quantas questões? 54. Mas sobre o total. Qual é o total? 90. Então, na letra B, ele quer a razão entre a questão que ele acertou e as questões que ele fez. O total. Ele acertou 54 de 90. Simplificou, chegou a 3 sobre 5. Professora, simplificou por quanto? Se você tem dúvida, vai devagarzinho. Ó, dava para dividir por 2, porque os dois são pares. Simplifica por 2. Opa, eu vi que dá para simplificar por 3. Vai lá e simplifica por 3. Você pode ir devagarzinho. Eu faria direto aqui, tá? Mas você não tem obrigação de fazer direto essa simplificação, não. Como é que a gente pode fazer direto, professora? Você pode ver os divisores de 54, ver os divisores de 90 e ver o divisor comum, os dois. Pega o maior, tanto faz. Mas você pode ir devagarzinho, simplificando devagarzinho até chegar no 3 quilos. Então, aqui não vou ensinar assim, professor, caminho mais rápido, caminho mais longo. Depende muito de vocês. Eu sei que a professora Geisiane ensinou para vocês devagarzinho, fazendo primeiro vai por 2, depois tenta por 3. Ah, deu por 5, vamos dividir por 5. Assim vai, até você conseguir o resultado que você quer no final, tá? Pode ficar tranquilo. Eu prefiro ver logo pelo maior, que é mais fácil. Mas
Eu poderia pensar aqui, poxa, 54 tem na tabuada de 6 e na tabuada de 9, porque 6 vezes 9 é 54. 90 tem na tabuada de 9. Então, se eu dividir 54 por 9 e 90 por 9, já fica melhor. Porque 54 dividido por 9 vai dar 6, 90 dividido por 9 vai dar 10. 6 e 10. Divide por 2. Aí, por isso que chega a 3/5, viu? Dividir 2 vezes só. Fica mais fácil para vocês. Mas, gente, se aqui ele quisesse assim, ó, qual é a razão entre o número de acertos e o número de erros? Seria 54 sobre 36. Então, depende da pergunta. Aqui ele queria acerto sobre o valor total. Então, é 54 sobre 90. Ele pediu para escrever uma razão obtida no item anterior de forma de decimal. O que ele quer? Ele quer que eu transforme a razão, que está em fração, em um número decimal. Como é que eu faço? É só pegar numerador e dividir pelo denominador, que podia pegar 54 dividido por 90, ou 3 dividido por 5, que é a mesma coisa. 3 dividido por 5, 0,6. Olha o 6 aqui de novo, 0,6 da porcentagem. Claro. Por quê? Porque é a porcentagem que eu trabalhei. Voltei de novo nela aqui, ó. 3 dividido por 5. Então, a razão em fração, 3/5. A razão através de um decimal, 0,6, que é uma porcentagem. Para virar uma porcentagem, era só multiplicar isso aqui por 100, que eu teria a porcentagem do mesmo jeito. Tudo bem, gente? Viu como é simples? Viu como é fácil? Então, o que é uma razão? É uma simplificação de uma fração. Se eu quero transformar ela num decimal, simples, pega o numerador, divide pelo denominador, vai dar um número decimal. Pega o número decimal e multiplica por 100. Quando eu multiplico o decimal por 100, eu vou descobrir a porcentagem. Então, todas as vezes que ele te dá uma razão e fala assim, qual é a porcentagem que ele corresponde? Transforma a razão em decimal, pega o decimal, multiplica por 100, você vai ter a porcentagem. Tudo bem? Fala, Letícia. Ou você ligou sem querer o microfone? Foi sem querer, Yarley e Letícia, foi, né? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui, gente? Tá tranquilo? Deu para entender? Eu vi, mas o de Letícia também ligou. Tranquilo até aqui? Sem problema, não precisa pedir perdão, não, isso acontece. Tranquilo, gente, até aqui? Alguém não entendeu razão? Fala, Esté, pode falar. Liga o microfone, vamos tirar logo essa dúvida. Porque a nossa aula vai só esgotando nosso tempo. Pode falar. Lá na página 5, enquanto você estava falando, eu estava tentando fazer. Aí lá na questão 3, eu fiquei em dúvida, porque fala, em uma cidade de 150 médicos e 75 mil habitantes. Na hora, na fração, eu preciso colocar esses 75 mil ou eu posso colocar só os 75? Você precisa montar primeiro do jeito que ela aparece. Olha aqui, Esther. Razão entre o número de médicos, 150. Então, vai ser 150 sobre 75 mil. O que você vai fazer agora? Cortar o zero. Você pode tirar um zero de cima, um zero de baixo. Você não pode cortar todos os zeros de baixo. Por quê, gente? Esse negócio de cortar zero, olha a balança. Você mesmo falou comigo da balança. Tudo que eu tiro em cima, eu tenho que tirar embaixo. Então, se em cima eu só tenho um zero, eu só posso tirar um zero de baixo. Mesmo que embaixo tenha infinitos zeros. Aí eu tenho 2 zeros em cima e eu tenho 2 embaixo que eu posso tirar, você tem que cortar a mesma quantidade de zero. Então, vai ficar 15 sobre 7.500. Tudo bem? Deu para entender agora? Aí você vai dividir por 15 e vai chegar a 1 sobre 500, tá? Você não pode fazer do jeito que você acabou de falar. Você tem que tirar o zero de acordo com o que você tem disponível para tirar no numerador e no denominador. Porque uma vez, os alunos aprenderam, gente, simplifica cortando zero. Achou que podia cortar o tanto de zero que tinha. Jogar tudo quanto é zero fora. Não pode. É igual balança. Em cima tem 2 zeros, embaixo só tem um zero, eu só posso tirar um zero de cada um. Por quê? Porque não adianta eu ter 2 em cima e 2 embaixo. Tudo bem? Nós temos 5 minutinhos ainda para acabar a nossa aula. Então, vamos finalizar? Então, aqui vocês vão fazer sozinhos depois.
monta a fração e simplifica. A fração você monta de acordo com o que você está lendo. Número de pontos feitos pelo total. Então, Carlos fez 16, o total é 48. 16 sobre 48. Aí vocês vão conseguir fazer. Tudo bem, gente? Não está difícil. Está bem tranquila. A matéria é gostosa de fazer. Então, eu vou fechar meu compartilhamento aqui. Vou terminar a gravação da nossa aula só para a gente terminar umas últimas coisinhas. Não saiam da aula, tudo bem? Só para terminar a nossa gravação, porque a nossa aula finaliza aqui. Então, beijos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, que vai ser continuação dessa matéria, tudo bem?